Bom, gente, nós vamos começar a falar sobre o equipamento moenda, tá? Então, tem essa moenda aqui, que é uma moenda que vai moer de cana picada, né? É o que a gente trabalha. Ela é um triturador composto de rolos, que ele separa, né, o bagaço do caldo de cana. E quais são as características da moenda desde a época da colônia, né? Ela é feita por rolos. Então ela tem esses rolos, que a princípio era de madeira, depois foi evoluindo. Nessa época do Brasil colônia, ela era movida por boi, era movida por roda d'água, ou até mesmo pelos escravos. E as moendas, elas têm diversas partes. Então a moenda, por exemplo, ela tem a base da moenda. Vou mostrar aqui uma base da moenda. Olha lá, ó. O pessoal está fazendo a limpeza, terminou de fazer a moagem e eles estão limpando a moenda. Mas aquilo ali é a base da moenda, certo? Onde toda a estrutura dela fica, esse perfil I ali. Depois a gente tem o castelo. O castelo é a parte lateral da moenda. Você tem um castelo do lado esquerdo e um castelo do lado direito. Então, se você for ver ali, ó, vou apontar para vocês, isso aqui é um castelo, né? E aqui é outro castelo. Está sendo feita a limpeza, inclusive da canaleta de óleo, ó. No final da moagem ela acumula bagacilhos ali, ó, na canaleta, que é essa parte aqui, ó, né? Que fica no castelo, que coleta o óleo da moenda. Vamos seguir, né? Então eu expliquei a base, eu expliquei o castelo. A gente tem o rolo superior, que é o rolo que está ligado ao no eixo que vai lá para o redutor. Então ali, por exemplo, naquela moenda lá, ó, aquilo ali é um redutor, ó. Vou mostrar um redutor aqui, ó. Isso aqui é o redutor da nossa primeira moenda. E ali é o redutor da segunda moenda. E esse redutor, ele vai no eixo e que vai no rolo superior. Depois, nós temos o rolo inferior, né, que é o rolo de saída e o rolo de pressão. O rolo de saída é o último rolo, né? E o rolo de entrada é o primeiro rolo. Então você tem o rolo de entrada, onde a cana entra. Esse é um pouquinho mais aberto, não aperta muito, mas pode apertar um pouquinho quando a moenda tem quarto rolo. E depois você tem o rolo de saída. Esse sim, ele é bem apertado, né? De forma que você conseguir o máximo de extração. No caso dessa moenda, a gente tem o rolo de pressão. O que é esse rolo de pressão? É esse rolo em cima aqui, ó. Tem esse rolo aqui, ó. Então esse rolo aqui, ele é o rolo de pressão, ele encaminha o bagaço, o eixo dele é bem mais fino que o eixo dos outros rolos. Você pode ver que esses eixos aqui são bem mais grossos, né? E ele tem a função de dosar a quantidade de bagaço, né, de cana triturada que vai para a moenda, para ela evitar de embuchar, certo? E então, se você trabalhar com cana inteira, você não vai ter esse rolo de pressão, tá? Você não vai ter o rolo de pressão, você vai ter o rolo superior, o rolo de entrada e o rolo de saída, só. E aí você vai botar a cana inteira. Geralmente, quando tem cana inteira, a gente abre bastante o rolo de entrada com o rolo superior, para que puxe a cana, né? Para você conseguir que tenha uma produtividade boa. Se aperta demais a entrada, o rolo de entrada, você vai ter dificuldade para fazer a cana passar, né? E aí você tem o pente superior e o pente inferior. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem um pente. Ele ele segura o bagaço aqui para ele não ficar rodando. Ele limpa essa parte da moenda. E ali
do outro lado tem um pente superior, que é um pente que também vai limpar o rolo de saída, certo? Outro ponto importante é a questão da bagaceira, né? A bagaceira, ela impede que o bagaço misture com caldo. E essa regulagem da bagaceira, ela é muito importante, porque às vezes você mexe no rolo inferior, ou no rolo de entrada, ou no rolo de saída, dá uma desajustada na bagaceira e começa a embuchar. E quando o engenho começa a embuchar, há uma perda de, às vezes, produtividade, começa a forçar a moenda, né? E às vezes você não percebe, começa a acumular sujeira ali, porque o rolo está embuchado. Vocês têm que evitar esse embuchamento. Além disso, a gente tem os rodetes. O que é os rodetes? Eles ficam nessa caixa aqui, ó, de forma que, aqui ó, ele transmite a força mecânica, né, do redutor para os rolos inferior e rolo superior, certo? Vou deixar assim, depois eles colocam no lugar certo. Então esses rodetes, com o tempo ele vai desgastando, tanto os rolos como os rodetes vão desgastando, aí a gente vai começando a aproximar um engenho do outro, porque vai perdendo, e depois você tem que às vezes reformar os rodetes, ou fazer um enchimento na moenda, para aumentar, né, novamente a possibilidade de regulagem. E por último, né, um equipamento muito importante da moenda é o mancal. Qual é a função do mancal? Ele é uma base onde o eixo apoia e o eixo vai rodar nesse mancal. Toda a lubrificação passa por dentro desse mancal para deixar isso lubrificado, de forma que ao eixo rodar você consiga ter um desgaste mínimo desse mancal. Esse mancal geralmente é feito de bronze, vem se testando outros materiais, parece que já conseguiram aí alguns materiais diferentes do bronze, mas o normal é usar um mancal de bronze. Vem aqui para você ver o mancal, né, aonde que ele fica. O mancal é essa peça aqui, ó, aonde está apoiado o eixo, ela é de bronze e o eixo fica apoiado, né, nesse mancal aqui, de forma que tenha uma lubrificação, e essa lubrificação cai naquela canaleta que eu mostrei, e essa canaleta a gente tem que estar sempre monitorando ela, principalmente quando se trabalha com bagaço picado, porque essa canaleta ela não vai deixar o óleo cair na fermentação ou ir para o caldo, por isso tem que estar sempre monitorando ela. Então essa aí são as dicas sobre a questão da moagem. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre extração e como aumentar a extração, como regular a moenda. Um abraço.